nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. Nós estamos no segundo final de semana de Quaresma e os textos de hoje, eles apontam para a fé. Nós vemos o texto de Gênesis 12, sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais, tratando sobre o pai da fé, chamado pai da fé, Abraão. Nós temos o Salmo 121, onde o salmista, ele não olha para os montes. Os deuses daqueles tempos, eles eram cultuados nos montes. Se dizia que os montes era a habitação dos deuses. Os deuses gregos, os deuses romanos moravam nos montes. Ele diz, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Está muito acima dos montes. Ele está do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Cuida quando eu levanto, quando eu sento. Ele me protege, ele está em toda parte. Essa é uma fé diferente. E aí, vimos no Evangelho, quando o mestre fariseu Nicodemos à noite vai falar com Jesus, porque ele está perturbado. Tudo aquilo que ele sabe sobre a Bíblia, tudo aquilo que ele confia sobre o Messias e aceita dele, não quer aceitar, porque Jesus tem autoridade e eles são orgulhosos, ele desconfia que é verdade. Ele diz, nós sabemos, Rabi, mestre, que tu veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz. Transformar água em vinho, caminhar em cima da água, multiplicar pães e peixes, curar sangue. Deus está com ele. E aí Jesus disse, só vai entender isso quando tiver uma mudança, precisa nascer de novo. Ele não entende isso, ele nascer na fé, pela água, pelo Espírito, pelo batismo. É preciso que o Espírito Santo esteja dentro, e aí sim, você vai entender das coisas espirituais, senão não vai entender. E então Jesus diz, o Filho do Homem veio para salvar as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que morresse por todos. Mas quem crer nele é que vai ser salvo. E aí logo Jesus dizia, eu não vim para julgar o mundo. Não, cada um vai escolher seu caminho. Quem não quer, quem não tem fé, teve sua opção. E esse já está julgado. Ele não quer se aproximar de Deus. E só existe uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus, que é através de Jesus. Através da fé. E aí voltamos lá para Abraão. Na epístola, Paulo também vai falar do exemplo de Abraão, onde Deus é que vai e conversa com ele. Interessante que, como Abraão tinha esse contato com Deus. Ali no texto começa dizendo que Abraão tinha 75 anos, não era mais um jovem. Dona Cristina tem 87, lembra dos seus 75, já não se é mais um garoto. E aí Deus aparece a ele, conversa com ele, diz, sai dessa terra cheia de idolatria dos teus parentes, você é um homem de fé, você é um homem de confiança, vai que eu vou te dar uma terra diferente, eu vou te dar uma descendência. Poxa, ele tinha 75 anos, não tinha filho, a esposa era estéril, não podia ter filho, e ele confia. Ele crê, ele não tem nenhuma garantia. Deus não deu para ele um recibo carimbado no cartório. Interessante, né? Hoje eu estava lá na SEDAI, agora não é mais SEDAI, na Companhia de Águas, resolvendo um problema de algumas contas, foi errado. Aí chegou um rapaz com 3 contas atrasadas que ele queria pagar, que era da mãe dele, e a mulher disse, tu tem uma procuração autenticada em cartório? Ele disse, não, mas eu só quero pagar. Não, mas não está no teu nome, tua mãe tem que ter, senão a gente não vai ter. Eu disse, cara, incrível, até para isso se tem que ter uma procuração registrada em cartório. Abraão não tinha procuração nenhuma. Ele tinha a fé dele, a confiança dele. E é aquela fé que quando a gente explica para as crianças na escola dominical o que é fé, realmente se atira. A gente diz fé é quando a criança está lá em cima, no primeiro andar da casa, está com medo e quer descer, e o pai está lá embaixo, no escuro, e daí diz, filho, te atira aí que eu vou te pegar. E a criança não está vendo, mas ela se atira porque ela tem certeza que o pai não vai deixar ela cair no chão. Isso é fé. Fé é quando a gente está se afogando no meio do mar, lugar muito perigoso, não tem como nadar, estou tomando água e alguém do bote joga um salva-vidas. E eu me agarro naquele salva-vidas. Senão vou me afogar. Não tem outro jeito. Isso é fé. Se agarrar no salva-vidas Jesus, senão a gente se afoga. É confiar sem ver
E Abraão não tinha uma procuração, não tinha um recibo, mas ele cria em Deus. Ele pegou sua esposa, pegou seu sobrinho Ló para tirar daquela terra também, levou todos os seus bens e foi, 75 anos. E ele vai. E Abraão era um homem de fé. Depois Deus muda de Abraão para Abraão, um homem de fé. Sarai, que era estéril, para Sara, alguém que vai produzir. Mesmo às vezes ele vacilando. Tinha muita fé? Tinha, mas ele era como eu e como cada um de vocês. Quantas e quantas vezes nós também. Porque o diabo não descansa. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as forças espirituais do mal. E o diabo está sempre tentando atrapalhar. E mesmo com Abraão, ele fez isso também. Mas Abraão nunca deixou de ter fé. Teve seus pecados. Por exemplo, Sarai, embora fosse uma mulher de idade, era muito bonita. E o que Abraão combinou com ela? Nós estamos indo para uma terra desconhecida, a gente nem sabe para onde está indo. Eu estou seguindo a voz de Deus. Mas aí a gente vai encontrar reis, outros povos, e eles vão querer te conquistar. E como tu é uma mulher muito bonita, é capaz de eles querer me matar para ficar contigo. Então tu diz que tu é minha irmã. Assim eles não vão me matar, vão me agradar e a gente se dá bem. Então foi um momento de, não de falta de fé em Deus, mas de medo. Quantas vezes o medo também faz a gente escorregar? Quantas vezes o diabo também faz a gente inventar uma meia verdade? Abraão não estava mentindo. Sara de fato era irmã dele, de um outro pai. Era meia irmã. Mas ele estava com medo. E aí ele conta essa mentira lá para Abimeleque, depois lá para o faraó. E aí quando os dois vão dar em cima da mulher do Abraão e diz, não, vou ficar com ela. Aí Deus intervém e diz, não encosta. Não encosta porque ela é a esposa do Abraão, que é o meu protegido. Eles se apavoram. Não, o que é isso? Por que não contou a verdade? E eles se apavoram. E onde de Abraão ia indo, ele era uma bênção. O que Deus disse ali no versículo 2 e 3? Ser tu uma bênção. Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Aqueles que te perseguirem, é comigo que eles vão se acertar. E aí Deus diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que promessa. Abraão não tinha filho nenhum. Mas onde ele vai, o que o texto diz? Quando ele chegou em Betel, a primeira coisa que ele faz, um altar. Para agradecer a Deus, para mostrar para aquele povo que morava ali quem era o Deus dele. E aí ele vai para outro lugar, um altar. Onde ele vai indo? E sempre diz que o Senhor aparece para ele. Com que forma? Os teólogos discutem, como é que é isso? O Senhor aparece? Claro que não aparece em forma de Deus. Mas lá no Antigo Testamento, toda vez que temos o Senhor aparece, ou o anjo do Senhor, os teólogos dizem que é a mesma figura que depois Jesus vai assumir quando ele vem. E interessante que Deus come um churrasquinho com Abraão. Olha só que coisa interessante. Porque Abraão está indo. Teve esses duas escorregadas. E não vem o filho. E quando ele tem 86 anos, a Sara resolve dar uma ajudazinha e diz, eu não vou ter filho de jeito nenhum. Faz o seguinte, pega a minha escrava, Agar, e tem um filho com ela. Tem uma relação com ela, porque naquele período, naquele costume, a dona da escrava, ela podia dar a escrava para o patrão ter o filho, e o filho era dela. É propriedade dele, escravo. E daí o que acontece? Abraão, tá bom, vou fazer. Novamente, né, o diabo deu uma tentação e ele novamente não confia totalmente, parece que, né? Mas ele nunca deixa de ter fé. E aí quando Agar está grávida, ela começa a se encher de vaidade, passa perto da Sara, e a Sara, que foi que deu a dica, fica mordida, fica brava, diz, olha, Abraão, está me humilhando. Ela pode ficar grávida? Não, Abraão, não tem nada a ver com isso. Eu firmo tu que falou, o que eu vou fazer? Ela está me humilhando, eu vou botar ela para fora. E aí Abraão fica com pena e tal, mas está, faz o que tu quer. E aí ela expulsa. E aí Agar pega, vai para o deserto, fica humilhada, e aí o anjo do Senhor vai até Agar e diz, ei, volta que eu estou contigo. Ah, mas aconteceu, te humilha. E não tenha medo, esse filho que vai nascer vai ser um pai de vários príncipes, de vários reis, vai ser uma grande nação dele.
que é o Ismael, que é o pai de todos os árabes. Olhem quantos povos árabes nós temos. Ismael é o pai de todos eles, Agar é a mãe de todos eles, Abraão é o pai de todos eles. E ela volta e se humilha, 86 anos, e eles ainda continuam. Quando Abraão faz 100 anos, ou seja, 25 anos depois da promessa, é que Deus então chega e diz, chegou a tua hora. E aí a Sara ri, pô, eu estou com mais de 90 anos. Deus disse, não, vai ter um filho, Abraão vai ter um filho, e vai se chamar Isaac. E então nasce o filho. E quando o Ló, lá em Sodoma e Gomorra, aquela cidade, é uma cidade que despreza Deus, uma cidade que vive no homossexualismo, na sexualidade. Deus de novo aparece para Abraão em forma humana, com 2 anjos. E é aí que Abraão faz o churrasco que eu falei. Diz, não vai embora, vamos conversar. Faz um churrasco, manda matar uma novilha, manda fazer um pão e come, e aí começa a negociar com Deus. Mas se tiver 50 justos, tu vai matar, e 40, tu vai destruir, e 30, e vai até 10. E não tinha nem 10. E assim é o relacionamento de intimidade, de confiança de Deus e de Abraão um com o outro. Uma parceria de fé. E essa fé fica bem evidente quando Deus, então agora pede uma prova para Abraão. Será que você passaria nessa prova? Deus diz, pega o teu filho Isaac, teu único filho, vem cá, e tu vai matar ele. Sobe ali no Monte Moriá e sacrifica ele. Isso deve ter doído demais para Abraão, mas ele não vacila. Ele pega os empregados, vai até um certo ponto e diz, vocês ficam aqui agora que eu vou subir no monte sozinho com o menino e vou fazer o sacrifício. E ninguém pergunta nada, mas ele vai. E quando está subindo, o menino levando a lenha, diz, tá pai, mas está aqui a lenha, tu está levando o fogo, a faca, e cadê o cordeiro? Que pergunta! Que pergunta que deve ter atravessado o coração de Abraão. Deus disse, vai matar o teu filho. E ele não fala isso para Isaac. Ele só diz, Deus proverá. Ou seja, a minha fé está em Deus. Se ele me deu essa criança, eu não podia ter filho. Ele vai dar o jeito dele. Eu confio em Deus. Ele pediu de volta a criança. Eu vou obedecer até o fim. E quando chega lá em cima, ele amarra o garoto no altar de pedra. Quando ele vai matar, aí Deus diz, não precisa. Era só um teste de fé, não faça isso. E aí aparece um cabrito, um bode preso. Como Abraão havia dito, Deus proverá. E ele sacrifica no lugar do Isaac aquele cordeiro, mostrando que um dia viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que João Batista, quando aponta para Jesus, diz, esse é o Cordeiro de Deus, que se sacrifica no meu, no teu, no nosso lugar na cruz. E é nele que são benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Como Deus havia dito lá no versículo 13, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque nós éramos malditos, iríamos todos para o inferno. E agora em Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós temos a oportunidade de sermos benditos eternamente, pelo perdão e indo para o céu. Glória a Deus. O que nós fazemos? Nada. Nós agarramos a boia. Nós não soltamos da boia. É um compromisso de fé. Mas que dura a vida toda, porque o diabo é como um leão procurando sempre de novo um tempo oportuno, como diz as tentações, né? Lá das tentações que Jesus sofreu o tempo oportuno para derrubar, e assim ele fez com Abraão, ele faz com todos, e muitas vezes ele tenta destruir essa nossa intimidade com Deus, e precisamos sempre de novo reforçar esta fé através da palavra e dos sacramentos que nos alimenta a fé. Aleluia. Isso é como um relacionamento. Vamos pensar num casal, né? Ângelo e Denise, olha só. O que faz uma separação num casal? O que é motivo de separação? Deixar a toalha molhada em cima da cama é motivo de separação? Não, não é. Então eu posso deixar. Está tranquilo, não? Pode deixar. Não é motivo de separação.
Ah, a esposa tá com dor de barriga, tá passando mal, e ela diz: ei, Ângelo, poxa, vai lá, faz um chazinho para mim, estou passando muito mal. Se o Ângelo não fizer o chá, é motivo de separação? Não, então não precisa fazer o chá, tá tranquilo. Para quê? Não é motivo de separação? Olha, o Denise, faz para mim, pô, aquele frango cozido que só tu sabe fazer. Eu tô com muita fome quando chegar do serviço hoje, eu queria aquele frango. E a Denise aquele dia não tá a fim de cozinhar frango, até porque ela já fez ontem uma costela que ainda tem o resto e ela não vai fazer. E se não fazer o frango, é motivo de separação? Não é. Então não precisa fazer o frango. Entenderam? Tem coisas que não é motivo, mas uma coisinha, outra coisinha, isso vai minando o relacionamento. Isso vai prejudicando a confiança, porque um casamento, ele envolve amor. Amor não tem registro em cartório, embora a gente tenha que registrar lá, né? Mas o amor é confiança. É entrega, é relacionamento, é companheirismo. E eu estou casado, não preciso fazer mais nada, está tranquilo. Agora, se tiver coisas que eu vou fazendo aqui, vou fazendo ali, eu vou escutando o diabo dizer: olha, não vai fazer mal, não vai fazer mal, não vai fazer mal. De repente eu já não tenho mais aquela confiança, aquele compromisso, e aconteceu uma ruptura no amor. Por que eu usei esse exemplo? Eu não ir na igreja, no culto, vai fazer eu perder o céu? Não. Então não preciso ir. Está tudo tranquilo. Eu faltar a Santa Ceia essa semana, vai fazer eu ir para o inferno, perder o céu? Não. Então não vou mais na Santa Ceia. Eu não aceitar um cargo na diretoria, ou não ir na reunião das servas, dos leigos, vai me levar para o inferno? Não, então não vou mais. Notaram como é uma questão de fé? Eu não tenho um recibo autenticado no cartório, ou eu tenho fé ou não tenho. Mas é um relacionamento de intimidade com Deus, de cada um com Deus, assim como Abraão tinha, assim como o salmista tinha, dizendo: eu elevo os olhos para os montes, meu Deus está acima, Ele está em todo, porque eu confio, eu creio. A salvação é para todas as pessoas. Jesus deixou claro, disse: Deus amou o mundo, mandou o Filho, que sou eu, para morrer por todos. Agora, só quem nele crê. Só quem tiver esse compromisso de fidelidade e sempre de novo procurar aquecer esse relacionamento através da alimentação da nossa fé, através da palavra e da aceitação. É isso que vai fazendo com que eu não largue a boia. Eu já estou salvo, é um presente, é graça de Deus. Só que o diabo sempre faz tudo para eu duvidar, para eu esfriar, para eu me afastar, para eu não levar isso tão a sério, assim como o exemplo do casamento que eu usei. Então, que Deus nos mantenha sempre firmes na fé. Que Deus, Ele cumpre sempre a aliança dele. Ele deu o Filho, Ele deu a terra prometida para os descendentes de Abraão, e Ele, através de Jesus, fez com que todas as famílias da terra, todos os seres humanos da terra tenham a oportunidade de serem benditos, de não irem para o inferno, de irem para o céu. Agora, se eu solto a boia, a culpa não é de Deus. Se eu não pulo quando Ele está pedindo, pulo nos meus braços, a culpa não é de Deus. E o diabo sempre vai fazer tudo para atrapalhar o nosso relacionamento. Que todos nós fiquemos firmes na fé até o fim. Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Deus nos ama, está em toda parte e cuida de nós. Agora, não podemos brincar de esconde-esconde. E não deixeis cair em tentação. É o pedido que Jesus nos ensinou para nós. As tentações sempre vão estar ao nosso redor até o fim da nossa vida. Então o pedido deve ser: Senhor, não me deixe cair nas tentações, nessas coisinhas que eu acho, isso não vai prejudicar, isso aqui não tem problema. E no fim tem.
Que Deus me ajude a saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e que sempre de novo continue alimentando a minha fé e não me deixe cair nas tentações. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o dia quando nós estivermos juntos na glória eterna com Abraão, todos os pais da fé, para sermos assim como Deus, puros e santos, onde não haverá mais lágrima, nem choro, nem pecado, porque tudo isso serão coisas passadas. Que Deus nos guarde até lá, firmes nessa fé. Amém. Amém.